Ó, vai começar. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Helder, coordenador da seção Sinasef Januária, e é com grande satisfação que apresentamos o economista Rodrigo Ávila, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e profissional com ampla experiência na área econômica, especialmente em temáticas relacionadas à política fiscal, financiamento público e auditoria da dívida. Desde o ano de 2002, o senhor Rodrigo Ávila atua como economista da Auditoria Cidadã da Dívida, entidade de relevante atuação nacional voltada à análise crítica do endividamento público e à promoção da transparência e justiça fiscal. Ao longo de sua trajetória, tem participado ativamente de debates públicos, contribuindo com estudos técnicos, pareceres e propostas alternativas para o desenvolvimento econômico com justiça social. Reconhecido por sua didática e profundo conhecimento técnico, Rodrigo Ávila tem sido convidado para ministrar palestras em diversos eventos institucionais, incluindo universidades, órgãos públicos, sindicatos e organizações da sociedade civil, sempre pautando sua abordagem em dados, ética e compromisso com o interesse público. Agradecemos ao Rodrigo por aceitar o convite do Sinasef Januária para proferir a palestra Orçamento Público, com ênfase nas implicações do sistema da dívida. Passo a palavra ao companheiro Rodrigo de Castro Lima, tesoureiro do Sinasef Januária, e que irá atuar como mediador desta palestra. Obrigado aí pela exposição, Helder. Rodrigo, bem-vindo aqui ao grupo aqui do Sinasef, né? Nós somos só para você ter um conhecimento, né, melhor, nós somos um sindicato dos servidores federais da educação básica tecnológica, né? Então, aqui nós somos representantes dos docentes e dos técnicos administrativos em educação da rede federal, ou seja, dos institutos federais, Cefet, Colégio Pedro II. Mais precisamente, a nossa seção aqui é a seção do IFMG Januária, e também fizemos essa chamativa, né, para você, em parceria com os Sinasefs irmãos aqui da região do norte de Minas, que são Arinos, Pirapora e Salinas. Rodrigo, como a gente teve esse atraso, né, que era um pouco inesperado devido ao problema anterior, e aí a gente já pede desculpa mais uma vez pelo que aconteceu, eu vou passar a palavra para você, sem mais delongas, e aí você pode subir sua apresentação e fazer digamos, a sua palestra aí no seu tempo, tranquilo, tá? E assim que você finalizar, a gente abre para perguntas das pessoas aqui presentes, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, aí, meu xará, né? Pessoal todos aí, Josiele, Helder, Rosenilda, né? Danilo, Edilson, né? Outros que estão aí também, né? Obrigado aí pela oportunidade, isso aí a gente sabe como é que é mesmo, inclusive já soubemos de outros eventos também que foram hackeados também, isso aí a gente sabe que isso faz parte da luta política, né? Não é por acaso, né, que essas coisas acontecem. Né? A gente sabe que isso aí faz parte do jogo político, né, que nós estamos, né? E só uma questão vocês acham que seria ideal eu fazer a palestra em quanto tempo, assim? Seria meia hora? Como é que seria melhor para vocês, para a gente garantir também um debate depois, assim, né, para vocês poderem conversar? Como que vocês preferem? Ô, Rodrigo, pode conduzir aí no intervalo entre 30 e 40 minutos no máximo, né? E aí a gente abre para conversa tranquilamente. Tá? Tá, eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Que eu estou no PowerPoint aqui. Deixa eu só tentar compartilhar as telas, porque com as telas fica mais fácil, a gente pode ver os dados, né? A gente pode... fica mais didático, né? Que a gente pode ver os gráficos, né? Que estão expostos, né? E fica uma exposição até mais rápida, né? Inclusive, eu vou mandar de qualquer forma para vocês depois essas telas, né? Não precisa ficar naquela preocupação de... Deixa eu só ver aqui. Estranho, ele não está permitindo aqui, só um momento.
Parece que ele caiu, pessoal. Parece que o Rodrigo caiu mesmo, ele deve voltar aí. Josi faz contato. O Rodrigo ele. caiu, né? Isso. Ô, Jô, se puder informar ele que ele caiu da chamada, por gentileza. Aí, retornou. Aí, Rodrigo, você deu tudo certo aí, Rodrigo, para... Isso, deu uma caída aqui, mas deixa eu só Beleza. tentar colocar as telas, porque engraçado que ele não está permitindo aqui. Tá. Então, talvez seja o caso de mandar para a gente, que aí... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela inteira, porque aí tudo talvez bem. seja mais fácil. Deixa eu ver. Certo. Vê se apareceram aí as Tá. telas aí. Tá Apareceu? aparecendo. Tá aqui. Perfeito. Deu certinho. E vê se vai mudar agora a tela. Mudou agora ou não? Mudou. Ah, tá. Então, beleza. Bom, para a gente mostrar, né, dentro do tema da palestra, né, que é o orçamento público com ênfase nas implicações do sistema da dívida, né, e o que isso tem a ver com a nossa vida prática, né, que é o que a gente está discutindo, né? Por que discutir dívida pública, né, no âmbito, né, do serviço público, no âmbito dos nossos direitos, né, do nosso salário? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como a gente vai ver, tem tudo a ver, né? E como é que nós estamos nesse contexto, né? Por que existe todo esse problema da dívida pública, né? Porque atualmente nós temos uma coisa chamada arcabouço fiscal, que estabeleceu um teto, né, sobre áreas sociais, saúde, educação, né, que é a nossa área aqui, previdência, segurança, investimentos, né? Enquanto que juros e mecanismos do sistema da dívida, como a gente vai ver, é a maior fatia do orçamento, estão sem limite algum, né? Então, o que aconteceu em 2016? Né? O Temer, né, criou esse teto, né, com a emenda constitucional 95, e em 2023 o governo Lula manteve esse teto, né, permitindo apenas um crescimento ínfimo, né, de 2,5% até, né, 2,5% ao ano, né, para todos os investimentos sociais, onde obviamente se inclui a educação, né? Impõe graves restrições orçamentárias para cumprir o teto e a meta de superávit primário. Ainda tem essa meta também, né? E o governo promete mais cortes, né, para cumprir o arcabouço, que é a possibilidade, né, uma ameaça, né, de rebaixamento, né, dos pisos da saúde e da educação, né? A gente está, volta e meia, a gente se depara com mais essa ameaça, né, que é furar de novo o piso, quebrar o piso da educação, né, que a gente conquistou com tanta luta, né? E o resultado é esse, né? A gente vê o gráfico de pizza, né, do orçamento de 2024, né? A gente vê que juros e amortizações da dívida consumiram 43%, né, do orçamento do ano passado, né? Isso é o efetivamente gasto, né? E a educação, né, é até difícil da gente localizar aí, né? É uma dessas setinhas aí, lá em cima à direita, né? 2,95%, né? Isso aí, inclusive, né, essa fatia ínfima, né, da educação, ela já inclui, né, todos os institutos federais, todas as universidades federais, todos os outros aportes, né, do governo federal, transferências, né, estados, municípios, né, ou seja, realmente a gente vê que o que se gasta com educação é menos de 1/10 do que se gasta com juros e amortizações da dívida pública. Então, por aí a gente pode ver, né, o problema da dívida pública. Como que a dívida pública ela impõe uma restrição, né, nos gastos com educação, né? A gente pode ver, né, a gente perguntaria, pô, mas que dívida é essa, né? Por que nós estamos gastando tanto, né, com essa dívida? É o que nós vamos tentar debater aqui, né? Inclusive, é importante a gente fazer esse mesmo gráfico, só que numa série histórica, né?
a gente pegou alguns itens específicos, né? Inclusive, principalmente juros e amortizações da dívida, desde o ano 2000 até 2024. A gente vê que o principal gasto do orçamento público é juros e amortizações da dívida pública. E a educação está lá embaixo, né? Até difícil de visualizar, né? Inclusive, a gente somou com cultura também, que é uma fatia até muito menor que a educação. Mesmo assim, né? A gente vê que a educação, ela, nos últimos anos, não tem progredido, né, em termos de recursos federais, né? A gente vê que está estacionado lá embaixo, né, enquanto que o gasto com a dívida pública estourando lá em cima, né? E se a gente pegar, por exemplo, todos os gastos com servidores públicos, o funcionalismo público, inclusive ativo, aposentado e pensionista, a gente vê que também está caindo e muito mais, né? Está caindo a linha marrom, né? A gente vê que está caindo em termos reais, porque esse gráfico ele é indexado ao IPCA, né? E então a gente vê que quando a gente atualiza, né, monetariamente pelo IPCA, o gasto com o pessoal está em queda livre no Brasil, né? E muita gente falando que o problema do Brasil é o pessoal que tem que fazer a reforma administrativa, né? E esse gráfico ele desmonta completamente qualquer tentativa de se colocar necessidade de cortar, né, investimentos, um funcionalismo, né? É muito importante a gente analisar esses dados para a gente poder derrubar, né, os argumentos, né, que estão aí propagando na necessidade da tal reforma administrativa, né? E aí, qual que é o outro problema do arcabouço fiscal, né? A gente já falou do lado da despesa, né, e do lado da receita, né? Muita gente poderia falar, claro, temos que tributar os super ricos, né? Temos sim, claro, né? Agora, o problema é que, mesmo com recordes na arrecadação em 2024, isso não se traduz, né, em um aumento dos investimentos sociais. Por quê? No ano passado, a receita, né, divulgada, né, a receita tributária divulgada pela Receita Federal, subiu 9% em termos reais. Mas os investimentos sociais só podem crescer 2,5% ao ano, né? Então, a gente vê por aí, né, qual que é a crueldade, né, desse arcabouço fiscal, né? Por que a receita cresce 9%, né? E os investimentos sociais, onde está incluída a educação, né? Os servidores da educação estão aí dentro, né? Só pode crescer 2,5% ao ano. Isso é, na verdade, quando a gente vai ver, é uma questão política, né? Porque se quer priorizar, obviamente, os gastos com a dívida pública, né? E outro problema, outra crueldade, né, desse sistema da dívida, né, materializado no arcabouço fiscal, né, ele impede, né, que se utilize trilhões de reais que estão já no caixa do governo, que é um absurdo, né? Nós chegamos aí a 5 trilhões em caixa, sendo 1,8 trilhão na conta única do Tesouro, né? Isso aí ninguém fala, né? A gente não vê isso na grande mídia, obviamente, né? 1,8 trilhão, né, de reais na conta única do Tesouro, né, em 30 de junho, né? E esse dinheiro está parado, né? Por que a gente poderia perguntar, pô, mas o governo tem 1,8 trilhão na sua conta única e não pode gastar? Não, porque o arcabouço fiscal, ele estabelece metas, né? Tem o teto de gasto social, que não pode aumentar 2,5% ao ano, em termos reais, e tem também a meta de resultado primário. O que é o resultado primário, né? Em termos simples, né? A diferença entre a arrecadação, de um lado, né, tributário, principalmente, e de outros gastos sociais, né? E aí, se você destinasse, né, esse 1,8 trilhão para investimentos, né, na educação, por exemplo, isso aí romperia a meta, obviamente, que aumentaria as despesas e violaria a meta de resultado primário. Mas, pô, o dinheiro está lá já, né? Mas o arcabouço fiscal não é para responsabilidade fiscal. Isso é tudo mentira da grande mídia. Na verdade, é para tirar dinheiro das áreas sociais e colocar na dívida pública. Esse dinheiro aí fica parado exatamente, né? A maior parte desse dinheiro fica parado para servir aos rentistas da dívida. E temos outras fatias também, né,
Não vai dar muito tempo da gente entrar em muito detalhe, né? Porque a gente até tem um curso online, né? A Auditoria Cidadã da Dívida, ela tem um curso online de 16 aulas, né? Nós vamos até divulgar isso depois, no final da palestra, né? Para quem quiser se aprofundar, né? E podem ir anotando também as perguntas. Fiquem à vontade aí para anotar as dúvidas que vocês tiverem, que aí no final a gente vai abrir aí para as perguntas aí, né? Nós temos também 1,2 trilhão no Banco Central, são os depósitos das pessoas, né, das empresas, né, que deveriam ir para novos empréstimos, né, para novos investimentos, fica retido no Banco Central. E o Banco Central remunera os bancos privados por isso, o que é um grande absurdo, né? Remunera com a taxa Selic, né, o que a gente chama de bolsa banqueiro, né? Dinheiro que deveria estar circulando aí na forma de, né, financiamento, né, que obviamente aumenta a arrecadação e tudo mais. E 1,8 trilhão em reservas internacionais, em dólar, né, financiando aí os Estados Unidos, né, financiando aí o Trump, né? Então, nós temos aí quase 2 trilhões de reais investidos lá, principalmente nos Estados Unidos, né, que poderíamos, obviamente, converter boa parte disso, né, para investimentos aqui no Brasil, né? Bom, então, já que a gente viu que a dívida pública é o principal problema do orçamento, né? Aí a gente se pergunta, mas que dívida é essa, né? Para que tem servido essa dívida, né? Muita gente diz, né, que a dívida pública, né, em tese, né, obviamente, né, na teoria, o que é uma dívida pública, né? É o governo, né, vou falar em termos bem simples, né? É o governo financiando áreas sociais por meio de empréstimos, né? Toma empréstimo junto a bancos, junto à própria população, né, para investir nas áreas sociais, né? Isso seria uma função, né, a função ideal da dívida pública. Mas no Brasil, isso não tem servido para isso, né? A dívida não tem servido para isso, segundo o próprio TCU, né? Na verdade, a dívida tem servido para quê? Para pagar os próprios juros da própria dívida, né? Porque é uma dívida bola de neve, né? É uma dívida de juros sobre juros. Essa dívida não surgiu para se fazer investimentos, né? Na verdade, é um veículo de transferência de recursos para bancos e o pior, justificativa para contra-reformas, né, como a reforma administrativa, né, muito todo dia a mídia fala, a dívida está crescendo, então nós temos que cortar, temos que fazer a reforma administrativa, a reforma da Previdência, temos que privatizar tudo, fazer teto de gastos, arcabouço fiscal, né? Só que eles não falam, né, que essa dívida tem sido estimulada não é por causa dos gastos sociais, é por causa do próprio juros da dívida, dos mecanismos financeiros, ou seja, é todo um jogo de cartas marcadas, né? Tudo uma mentira, né, que eles colocam, né? Deixa eu passar essa aqui. E aí poderíamos perguntar, né? Mas então por que surge essa dívida? Quais são, né, os fatores, né, que fazem essa dívida se multiplicar? Né? Poderíamos citar, por exemplo, a Bolsa Banqueiro, né, que a gente já falou antes, que é simplesmente o Banco Central ficar com a sobra de caixa dos bancos, né, que é o que nós depositamos lá nos bancos, né, que deveria ser destinado para investimentos produtivos, né, para pessoas, empresas investirem, né, gerar emprego, isso aí fica com o Banco Central, né? E aí o Banco Central se endivida, ele pega esse recurso e fica remunerando isso aí com a taxa Selic para os bancos, né? Ou seja, é um absurdo isso aí, né? São quase 2 trilhões de reais, né, de dinheiro que deveria estar circulando e não está. Está servindo para o Banco Central se endividar. E quem é que paga esses juros no final das contas? Nós, o Tesouro, que paga para o Banco Central pagar para os bancos, né? Então, isso aí é um grande fator, né, que faz a dívida aumentar. Da nossa dívida hoje, cerca de mais de 20% é formada por isso aí. Ou seja, é uma grande legitimidade dessa dívida. Tivemos também transformações de dívidas privadas em dívida pública, várias transformações de dívida externa em dívida interna. Isso aí a gente pode discutir depois esses nomes, né? Mas os nomes, né, o que é dívida externa, o que é dívida interna, no fundo serve a uma mesma coisa.
tirar dinheiro do povo para entregar para os rentistas nacionais e estrangeiros, né? Apesar desses nomes complicados, dívida externa em dólar, dívida interna em real, mas quem ganha dívida interna aqui dentro pode remeter lá para fora, e quem está lá para fora, quem está lá fora, pode mandar dinheiro aqui para o Brasil e ganhar com a dívida interna e remeter seus ganhos lá para o exterior. Então, isso aí, na verdade, hoje não existe mais essa grande diferenciação, né, entre dívida externa e dívida interna, né? E o principal fator, né, elevadíssimas taxas de juros, né, como a gente vai ver depois, sem nenhuma justificativa técnica ou econômica. Anatocismo, que é juros sobre juros, o governo contabiliza juros como se fosse amortização, aí depois ele fala que é rolagem, diz que não precisa contabilizar, vários mecanismos que eu não vou aqui aprofundar muito, né? Mas significa o seguinte, você gera dívida sem haver o investimento nas áreas sociais, né? Então, é importante a gente ver isso. Segundo os dados do próprio Banco Central, a dívida vem do quê? Dos juros sobre juros, porque nesse gráfico aí, a gente vê que desde 95 para cá, né, o montante do estoque da dívida, que está em azul, né, ele já foi superado pelos juros nominais acumulados. O que significa isso? Que o quanto que a dívida já rendeu de juros durante esse período superou o próprio estoque da dívida atual, ou seja, isso é uma dívida de juros sobre juros, né? E aí vem o aspecto central, né? Vem o pessoal do lado de lá e fala, não, mas os juros têm que ser alto mesmo, senão a inflação explode, né? Eles têm sempre essa justificativa. É importante que a gente esteja preparado para esse debate, porque quando a gente for discutir isso aí, eles vão vir com esse argumento, né? De que não, a taxa de juros tem que ser alta, senão a inflação sobe e prejudica os mais pobres, né? Tem sempre esse argumento, né? Mas espera aí, o Banco Central eleva a taxa de juros a 15%, né? Com a desculpa de que haveria excesso de demanda. Qual que é a historinha que eles contam? Porque está havendo um excesso de demanda, os brasileiros estão comendo demais, estão demandando muita coisa, estão consumindo muito, então eu tenho que aumentar o juro para que essas pessoas possam parar de fazer financiamento e aí reduzir as suas compras e aí cai os juros, a inflação, né? Ou seja, é uma teoria completamente fictícia, né? Dizendo que os trabalhadores estariam com ganhos reais acima da produtividade, que o mercado de trabalho tem dado bastante suporte ao consumo e à renda, né? Isso aí é o que diz o Banco Central, né? Porém, quando a gente vê os dados reais, né, da situação real do povo, a gente vê que a renda atual, o rendimento médio, né, dos trabalhadores, ele está somente 2,7% superior ao que era na pandemia, né, no pior momento da pandemia, né, que estava todo mundo, né, muita gente sem emprego, né, a economia parada, né, ou seja, nós estamos praticamente no mesmo nível de 5 anos atrás, né, ou seja, estamos perdendo, né, décadas e décadas perdidas aí, né, que não estamos vendo aí nossa renda crescer, né? E a taxa de desemprego também, que muita gente fala, né, o Banco Central, né, fica falando que porque o desemprego caiu, vai ter muita demanda por produtos e serviços, então nós temos que aumentar o juro, né? Olha só o que eles falam, né? Eles falam, não, porque o desemprego ele chegou a 5,8%, né? Só que quando você vê, né? Quando você inclui os trabalhadores que estão subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial, ou seja, aqueles desalentados e outros que não puderam assumir um emprego agora, a gente chega a 14,4% de taxa de desemprego, ou seja, a gente vê que, na verdade, né, o desemprego ele é quase o triplo, né, do que ele é contado, né, na grande imprensa, né? Então, tudo isso que o Banco Central fala é uma grande mentira. E pior, né? Quando você eleva em 1% a taxa Selic, significa o quê? 57 bilhões a mais de gasto com juros, né,
da dívida pública por ano, né? Então, isso é importante a gente ver, né? E mais, né? Mesmo aquela inflação que o governo fala, que o Banco Central fala, que é resultante de uma demanda aquecida, que tem que ser combatida com juro alto, né? Nos últimos 12 meses, terminados em julho, a maior parte dessa inflação não tem nada a ver com demanda aquecida, tem a ver com preço administrado pelo governo, alta de alimentos, né, devido à priorização da exportação. A gente sabe que no Brasil, né, o chamado agro, né, quer exportar, não quer abastecer o mercado interno, né, aí o preço aumenta, obviamente, né? Os custos regulares que aplicam a inflação anterior, ou seja, até os bancos, né, que ficam fazendo esse discurso hipócrita, né, anti-inflação, que tem que aumentar juros, eles mesmos são os que mais aumentam o preço deles, né, as tarifas, né? Então, na verdade, essa inflação não tem nada a ver com demanda aquecida, o Banco Central não tem nada que aumentar juros, né, e nós com juros reais de 9% ao ano, acima da inflação, enquanto que a zona do euro 0,15%, Estados Unidos 1,75%, Japão menos 2,71%, lá se pratica juro negativo, né? Então é importante a gente observar, né, essa situação, né? Bom, e finalmente aí para completar aí os argumentos que eles usam contra nós, né, os argumentos furados, né? A gente vê que depois de tudo, né, eles sempre usam esse argumento, né, dizendo, não, porque a dívida pública, ela beneficia o povo, que o povo é que ganha com a dívida pública, que todo mundo pode aplicar no Tesouro Direto, em fundo de investimento, né, e é importante a gente estar preparado para esse debate, né, porque o governo, ele divulga dados parciais, né, ele divulga um dado lá que os bancos só têm 20 e tantos por cento da dívida, na verdade tem 40%, que omite, né, aquela bolsa banqueiro lá, que é paga, na verdade, pelo Tesouro, mas via Banco Central, né? Isso aí, falando em poucas palavras, né, o governo esconde a dívida, né? Quando a gente coloca isso às claras, a gente vê que os bancos têm 40% da dívida interna, os não residentes estrangeiros têm 8%, as seguradoras 3%, né? As seguradoras estão muito vinculadas aos bancos, né? Só aí a gente já tem mais da metade da dívida que não beneficia a gente. A gente não é banco, a gente não é estrangeiro, né? Então, né? Aí vem eles e falam, mas tem os fundos de investimento, tem a Previdência, né? O fundo de investimento, né, de 18%, né, da dívida interna, a gente até entrou com pedido de informações pela lei de acesso à informação e vem a resposta, o governo não sabe, nem eles sabem, né, quem são os detentores, se são muito ricos, se são muito pobres, né, e falam que são a classe média, os trabalhadores, né, isso a gente sabe como é que é, né, aí eles falam, tem a Previdência, 20%, só que ali inclui a previdência aberta, né, dos super ricos, né? Então, assim, é tudo uma manipulação. Fala que todo mundo pode aplicar em tesouro direto, mas quanto que é o tesouro direto hoje? 1% da dívida, né? Então, é importante a gente ver que isso aí é uma estratégia de tentar legitimar uma dívida que, na verdade, beneficia principalmente os grandes bancos, né, e investidores, né? Então, em suma, né, para a gente não ficar só no diagnóstico, né, a gente tem que colocar as nossas propostas, né? Precisamos de mais recursos, né, para garantir os direitos sociais, investimentos em nosso desenvolvimento socioeconômico, na estrutura do Estado, barrar essa reforma administrativa que está aí batendo a porta, interromper esses mecanismos que geram dívidas sem contrapartida e investimentos. E o que fazer, né? Auditoria dessa dívida com participação social, divulgar essas ilegitimidades da dívida, pedir essas informações que estão faltando, né? Limitar os juros, a gente tem uma proposta, né, de limite de juros, impedir esse esquema da chamada securitização, né, que apesar do nome estranho, né, é uma nova forma de dívida que a gente nem vai conseguir fazer o gráfico de pizza, né, porque vai passar por fora do orçamento, as pessoas pagam tributo, já vai direto para o rentista, sem nem passar pelo orçamento, né, que é uma grande ameaça, né? E aí temos também a frente parlamentar, né, pela dívida pública, pela auditoria da dívida, limite dos juros,
e a campanha nacional por direitos sociais, né, que é uma grande campanha que nós temos, né, o Sinasef faz parte, né, foi até o proponente, né, dessa campanha, o Sinasef, né, e aí, em suma, né, são esses os dados que eu queria passar. Na verdade, é só levantar a bola, né, para vocês falarem, né, porque o mais importante é o debate, né, o mais importante é vocês perguntarem, né, fica à vontade aí para perguntar, né, as dúvidas, as propostas, né, porque a ideia é essa, é a gente poder aprofundar aí as dúvidas de vocês para a gente poder estar preparado para debater, né, com esses caras que sempre inventam esses argumentos aí que a gente conhece, né? É isso aí, valeu, gente. Vamos ao debate. Rodrigo, muito obrigado pela exposição das ideias, pela apresentação dos dados e principalmente por mostrar justamente esses contra-argumentos que surgem do lado, principalmente da mídia, né, vindo como porta-voz da equipe dos banqueiros, dos grandes rentistas, né, sobre a situação do crescimento da dívida no país. Eu vou começar a primeira pergunta, talvez só para, já que eu já estou falando, né, da transição, e depois eu passo para os demais colegas que tiverem anotado algumas perguntas. Na verdade, Rodrigo, eu tenho várias dúvidas sobre isso, mas eu vou focar numa especificamente. Eu tenho acompanhado essa questão da dívida pública por interesse próprio, né? Porque eu fiquei curioso, desde a época do doutorado, quando a gente estava com problemas nas nossas bolsas de doutorado, né? E aí um professor veio, deu uma noção sobre essa questão pela primeira vez, eu me deparei com isso, eu falei, cara, mas isso é muito estranho. E aí, é uma dúvida que está ligada com uma questão em nível nacional e nível global, que é a seguinte. Eu vi, eu não sei se você me corrija se eu estiver enganado, a primeira vez que eu estava lendo sobre essas coisas, inclusive pelo portal da Auditoria da Dívida, que isso nasceu lá na época da ditadura, exponenciou na época da ditadura, através de gastos, enfim, com dívidas que não permitiram ser auditadas, e elas ficaram fechadas por muito tempo. Então, as pessoas que estão recebendo essa dívida, né, seja banqueiros ou sejam rentistas, na verdade, ela já quitou-se a dívida há muito tempo. Então, já quitou-se a dívida e eles estão recebendo de forma ilegal uma espécie de juros sobre juros, e essa é a parte que eu tenho a dúvida. A forma de calcular a dívida pública no Brasil, apesar de ser baseada lá na taxa Selic, que a gente já sabe que no Brasil está entre os mais altos do mundo, né? Se não me engano, hoje é o segundo mais alto do mundo. Essa questão de juros sobre juros para uma dívida interna de um país, ela é ilegal, não é? Ou seja, há dispositivos jurídicos para que isso seja impedido, ou não. E aí, se houver dispositivos jurídicos para isso ser impedido, por que até o atual momento não houve digamos, uma argumentação jurídica para acabar com essa farra? Porque, comparado aos outros países do mundo, a gente está parece que somos o país que mais gasta em dívida pública criada artificialmente em detrimento de gastos não, né? Em detrimento de investimentos reais, né? Saúde, educação, programas sociais e todos os outros que você apresentou aí. Então, como é que funciona isso entre o Brasil e o resto do mundo? É ilegal? E se é ilegal, existe meios jurídicos de encerrar essa problemática? Você prefere que a gente faça um bloco ou você já prefere que eu já vá respondendo essa? Eu não sei se... Ô, Helder, o que você acha? Você acha que a gente vai acumulando algumas perguntas? Porque algumas podem ser parecidas também, né? Ou tá no mesmo ponto? Eu acho que pode ir respondendo, não? Tá. E aí a gente pode ver, não avançando muito tempo, a gente, chegando mais na frente, pode limitar a quantidade de perguntas. Isso, eu vou respondendo, enquanto isso as pessoas vão se inscrevendo aí. É muito interessante essa questão, né? Porque essa questão do juros sobre juros, né? Sempre existiu uma súmula do STF, né? A súmula 121, né? Que impede, né, a cobrança de juros sobre juros, né? Só que a gente sabe que, na prática, né, o STF é um órgão, na verdade, político, né? Porque a gente sabe que os juízes lá são indicados por presidentes da República, né? Inclusive, nós temos uma ação jurídica lá
desde 2004, né? Uma ação, inclusive, impetrada pela própria OAB, né? Em apoio à Auditoria Cidadã da Dívida, em 2004, né? Mais de 20 anos atrás, pedindo o óbvio, né? Que era o quê? Cumprir o artigo 26 da Constituição, que diz, né, que o Congresso Nacional deve formar uma comissão mista para fazer a auditoria da dívida e tal. E isso nunca foi cumprido, né? E nós entramos com essa ação em 2004, né? Exatamente uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Para tentar o básico, o óbvio, né? O cumprimento da Constituição, né? E isso ficou 20 anos parado, né? No final, 2 anos atrás, o ministro Barroso, né? Ele simplesmente resolveu indeferir, não foi nem contra o mérito da questão, mas simplesmente falou, isso aqui não é caso para arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, deveria haver outro instrumento, né? Ou seja, isso, na verdade, é uma enrolação, né? Vamos falar o bom português, né? Ficar 20 anos, né, na gaveta para dizer depois que que não é aplicável por essa via, ou que não é a via adequada, né? A gente sabe que a pressão, né, do setor do poder econômico é grande. A gente sabe que as pessoas que estão lá no STF foram colocadas por pessoas que eram políticas, né? E não vão querer entrar em conflito com o poder econômico, né? Porque ficar 20 anos lá evitando a auditoria da dívida para depois indeferir com uma desculpa esfarrapada dessa, né? E isso é o que já estava escrito na Constituição. Não era uma súmula, uma mera súmula, não, né? Então, assim, a gente pode ver que apesar de termos leis, súmulas, né, nesse sentido, o STF ele acaba se curvando, né? Inclusive, nós tivemos esse debate, né, sobre se juros sobre juros seria legal ou não, inclusive no debate da dívida dos estados, em 2016, né, em que vários estados conseguiram liminares do STF para não pagar a dívida com a União, e o Supremo foi chamado, porque o argumento era exatamente esse: juros sobre juros é legal, é ilegal, ou seja, a gente tem teses jurídicas dizendo que e, obviamente, outras teses, claro, né, os advogados dos bancos, né, dizendo né, que é legal, né? E nós pegamos as correntes jurídicas que dizem que é ilegal, né? E, obviamente, o STF acabou acatando a visão, né, de que juros sobre juros seria legal, né? Ou seja, eles mudam muito de posição, né, de acordo com o poder político. Por isso é que é fundamental, né, a mobilização social, por exemplo, eventos como esse aqui, né, de multiplicação desses conhecimentos, né, enquanto a gente não tiver a conscientização da população sobre essas questões, como que esse juros sobre juros da dívida pública gerou esse monstro aí, né, a gente não vai conseguir vencer essa batalha, porque a gente sabe que a justiça, no fundo, ela é política, né? Infelizmente, a gente vai ter que mobilizar, né? Claro, nossa função é essa, né? Mobilizar, né, a sociedade, conscientizar, né? Por isso que eventos como esse são muito importantes, porque cada um de nós aqui podemos ser multiplicadores dessas informações, né? E é fundamental, né? Porque, inclusive, o nosso salário, né? O salário de vocês está em jogo, né? Os direitos, né, da população brasileira estão em jogo, considerando que metade, né, quase metade do orçamento é destinado para essa dívida pública que não tem teto nenhum, né? Enquanto que as áreas sociais têm teto, né? Por que se arrecada 9% a mais em termos reais no ano passado e só pode aumentar 2,5% os investimentos sociais, né? Não é por outro motivo, né? Para exatamente priorizar aquilo que não tem teto, né? E o que não tem teto? Gasto com juros e amortizações da dívida. Então, um pouco por aí, né? Mais ou menos por aí, né? Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelos esclarecimentos.
O Danilo está com a dúvida aqui na sequência, o Helder e depois a Josenilda. Vocês podem ter a liberdade de entrar na frente aí, pessoal. Assim que terminar a pergunta de um, o outro já assume e faz a pergunta para o Rodrigo Ava. Rodrigo, e demais companheiros, aqui é o Danilo, né? Atualmente eu estou como coordenador lá do Sinasef Pirapora e eu tive a oportunidade, durante uma plenária do Sinasef, no começo do ano, de participar de uma palestra com a Maria Lúcia Fatorelli, né, sobre esse assunto também, né, como, né, o nosso palestrante aqui falou, é muito importante a gente conseguir disseminar ao máximo, né, o conhecimento sobre esse assunto, porque é algo que impacta na vida de todos nós, né, como servidores e como cidadãos mesmo. E, né, Rodrigo, o que eu queria te perguntar, já foi uma questão até que o nosso colega, o outro Rodrigo aqui do Sinasef Januária já abordou, assim, eu queria que você falasse, assim, com um pouco de mais de detalhes, assim, como que começou essa dívida pública, né, assim, como ela se iniciou para a gente chegar nesse cenário que nós temos hoje de ter esse valor, né, da dívida pública consumindo né, tanto do nosso orçamento. Então, assim, seria mesmo como que ela começou. Eu faço minha pergunta agora, né, Rodrigo? Então, o palestrante ele falou aí de apresentar para nós contra-argumentos e estão me ouvindo bem? Sim, né? Tá me escutando, né, Rodrigo? Beleza. Sim. Então, e assim, sempre quando eu ouvi falar da auditoria cidadã da dívida pública, eu entendi que a dívida é uma caixa preta que a gente não consegue auditá-la e por isso seria necessário uma auditoria cidadã, você ter transparência nela. Mas eu recentemente, por acaso, acompanhando alguns economistas, aí um deles foi o Paulo Gala, que é um economista até com um viés um pouco mais progressista, né, que destaca a importância da indústria para o desenvolvimento do país e não do rentismo unicamente, etc. Faz uma crítica ao rentismo, né, de certa forma, sim, mas dá uma perspectiva mais progressista. E ele, de certa forma, desacreditou a questão da auditoria cidadã da dívida, argumentando que, como as coisas estão organizadas hoje, é possível fazer essa auditoria e que não seria necessária essa auditoria cidadã. Eu gostaria de entender, assim, de fato a dívida uma caixa preta? Qual que seria a resposta para um economista que fala que não é necessário ter uma auditoria cidadã da dívida, que alega que atualmente há condições de ser feita essa auditoria e que qualquer um poderia fazer, só ter acesso aos dados que o Tesouro já libera, Banco Central, etc. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né? Como responder essa visão, né? De que não seria necessário uma auditoria para se fazer justiça nessa área. É isso. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Acho que já são 6h07, já é boa noite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela aula, Rodrigo. Eu já tive a oportunidade também de assistir outras palestras relacionadas à auditoria da dívida pública no âmbito do Sinasef, né, com a própria Fatorelli, agora com você aqui conosco. E, quiçá, né, que mais pessoas pudessem ter a oportunidade desse diálogo, foi o que tentamos proporcionar aqui hoje, e que funcionaremos como replicadores, né, dessas informações para a nossa comunidade interna, dentro dos institutos, fora dele. E você falou algo muito interessante, né, que me fez aqui matutar bastante, né, considerando que nós estamos em uma guerra comercial atualmente, né, e pagamos 3 trilhões para o Trump. Então, a gente sabe, né, que, aliás, as pessoas precisariam saber que essa dívida pública que afeta o orçamento e aprofunda as desigualdades sociais é o maior esquema, né, são vocês que dizem isso, o maior esquema de corrupção do Brasil, né, institucionalizado, né, então a gente precisaria propagar isso com mais reuniões, né, com mais abrangência dessa auditoria, né, para que se faça a auditoria dessa dívida pública que nunca foi feita. O colega perguntou quando começou isso, desde a época colonial, né?
a gente vem entregando as nossas riquezas para o capital estrangeiro. E não mudou, né? Muda governo de direita, governo de esquerda, o esquema continua e a dívida pública ela não é auditada. Muito pelo contrário, nós vimos aqui hoje tentativa de desqualificar essas discussões, né, dessas discussões não acontecerem, porque querem que não falamos sobre isso. E aí, quando a gente pensa no montante de 57 bilhões, né, que foi o que você trouxe para a gente como informação, de que pagamos ao ano, dinheiro que a gente nunca vai ver na vida, pelo menos eu não, a gente pensa no quantos juros, né, que a gente está pagando, no quanto que a gente não investe em educação. Recentemente nós passamos por uma greve, e aí as pessoas, né, mais leigas, elas não entendem que a gente está lutando por direito, e é lamentável que tenhamos que lutar por direito ainda hoje no Brasil. Aí a minha pergunta, Rodrigo, é a respeito do tarifaço, né, que o Trump tem imposto ao Brasil e a alguns países, né, em mais de 50% ou mais, né, quais seriam os impactos diretos na dívida pública e nos serviços públicos, né, desse tarifaço, considerando a intervenção estatal, né, recentemente anunciada para auxílio ao mercado interno? Então, eu gostaria que você pudesse discorrer sobre isso, porque será talvez um outro fator, né, de aumento dessa dívida pública e de precarização dos serviços públicos, né, porque precisa de mais dinheiro para socorrer alguns setores da economia e, em contrapartida, né, a gente vê que setores como a saúde, a educação, a assistência social vai ficando à deriva. É isso, mais uma vez, obrigada pela explanação, né, foi muito profícuo estar aqui participando com vocês. Bom, a gente responde as três, como é que seria? Respondo Pode de três em três, né? Pode responder, Rodrigo. Isso, já acabou aqui essa rodada de perguntas. Beleza, muito relevantes aí as questões, né? Danilo, Helder, Josenilda, né? Danilo, é muito relevante essa questão, né? Como que começou essa dívida, né? Porque a gente pode entender, né? De onde que ela vem, né? Como a Josenilda até colocou, né? A primeira coisa que a gente vê, né? Logo na independência, a suposta independência do Brasil, né? Nós fomos obrigados a assumir uma dívida, né, que Portugal tinha com a Inglaterra, né? Tivemos que assumir dívida dos outros, né, feita pelos outros para nos reprimir, né? A chamada dívida odiosa, né? E mais recentemente, né, essa dívida mais moderna que a gente tem hoje, ela começou basicamente na época da ditadura militar, né? Como também o Rodrigo já colocou anteriormente, né? E como é que foi isso, basicamente? Né? Como até falou o Rodrigo, né? A gente tomava empréstimo, os ditadores, na verdade, né? Os ditadores brasileiros tomavam empréstimo lá fora, sem transparência, né? Sem que a população pudesse questionar nada, né? E deixando que os banqueiros definissem a taxa de juros quanto eles quisessem, né? É o chamado juros flutuantes, né? Aí, na década de 70, eles tomavam empréstimos, né? E aí, no final da década de 70, obviamente, os banqueiros multiplicaram, né, por 4, por 5 vezes a taxa de juros, né? Eles não são bobos, né? E aí, obviamente, né, os ditadores brasileiros viram o que eles fizeram, né? Uma dívida que se tornou dívida de juros sobre juros, em alguns casos até teve algum investimento, né, alguma coisa assim que se possa dizer que houve uma contrapartida, mas com essa alta de juros, né, que era cerca de 4, 5%, né, quando esses empréstimos eram tomados, e depois virou mais de 20%. Por isso que nós tivemos a crise da dívida nos anos 80, né, porque no final dos anos 70, os banqueiros aumentaram a taxa de juros, né, porque são os banqueiros que mandam nisso, né, os banqueiros que mandam no Fed, né, americano, os banqueiros que mandam na taxa LIBOR lá da Inglaterra, né? Então, basicamente, né, é uma coisa, vamos falar o bom português aqui, os ditadores brasileiros colocaram a gente na dívida de juros sobre juros. E aí, né, isso ainda era chamado de dívida externa, né, porque era tomada em moeda estrangeira, né? Os bancos estrangeiros nos emprestavam. E aí, na década de 90, principalmente, a população já estava sabendo de como que era esse processo,
o FMI vinha aqui, impunha suas condições para poder emprestar recursos que não vinham para o nosso desenvolvimento, vinha para pagar a dívida anterior, né? E aí isso aí se tornou, né? A população conseguiu entender isso. E aí, obviamente, no ano 2000 houve aquele grande plebiscito popular em que 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida externa na época, né, que era chamada de externa, né, sem auditoria, né, prevista na Constituição, né. 6 milhões de pessoas votaram plebiscito popular, né, não foi um plebiscito feito pelo TSE, mas foi um plebiscito como esse agora que está sendo feito, né, sobre a questão da tributação dos super ricos, para impulsionar politicamente o tema, né, e 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida, né, não ao acordo com a FMI, não ao pagamento, não ao pagamento da dívida interna também, né, ou seja, então, isso aí veio a culminar nisso, no final da década de 90, a população já estava mostrando que esse esquema já estava totalmente entendido, né, pela população. E aí o que fazem, né, os donos do capital? Começam a converter essa dívida para a chamada dívida interna, né? Começam a mudar a roupa da dívida, né? Por que eu falo mudar a roupa da dívida, né? Se antes o Brasil pegava dinheiro em dólar, agora o que ele faz? Ele pega dinheiro em reais, mas permite que os rentistas convertam essa dívida em reais para dólar e continue mandando para o exterior os juros dela. Com a livre fluxo de capitais, principalmente começando a partir dos anos 90, foi permitido isso, né? Foi permitido que qualquer estrangeiro venha aqui, né, e ganhe, né, com essa taxa de juros. Então, esse processo continuou, né? Grande parte da dívida externa lá foi paga com dívida interna, que a gente sabe que, na verdade, é o mesmo mecanismo, porque os estrangeiros continuavam vindo aqui, né, agora ao toque de um botão, né, e mandar dinheiro para cá. O Banco Central comprava os dólares deles e pagava, ou eles faziam a conversão no próprio mercado e compravam títulos da dívida interna, né? Aí ganhavam juros, converte em dólar, manda para o exterior. Ou seja, é o mesmo processo, continua ocorrendo. Só que agora, né, os donos do capital têm toda uma estratégia de legitimação. Falei, não, agora é a dívida interna, agora os detentores é o povo brasileiro, é os trabalhadores que têm fundo de pensão, a pessoa que investe lá no Tesouro Direto, ou seja, toda uma enganação. A gente sabe que a maior parte está na mão dos grandes rentistas, né? Inclusive, até respondendo também um pouco a questão seguinte, né? É um pouco essa ideia, né, de tentar dizer que não, porque a dívida hoje é totalmente transparente, a gente paga ela para o povo brasileiro, ou seja, umas mentiras completas, né? E essa dívida ela continua rendendo juros sobre juros. Se antes nós tínhamos os juros flutuantes, né, negociados pelos ditadores, agora nós temos o que? A taxa Selic, que nada mais é do que uma taxa flutuante que também flutua de acordo com a vontade dos rentistas, né? Todo aquele jogo de palavras que eles fazem, tem que ter juro alto para combater a inflação, né? Como se a inflação fosse resultado de uma demanda aquecida do povo que tenha que ser combatida com juro alto porque o povo está pegando muito empréstimo para consumir demais, né? Não, o povo está pegando empréstimo para pagar suas próprias dívidas, né? Porque não tem salário suficiente para sobreviver, né? Então, toda essa conversa, né, que a gente vê na imprensa, né, é para tentar esconder, né, o fato de que continuamos na mão, né, dos juros flutuantes, dos velhos juros flutuantes, agora na forma de uma taxa Selic, que vai às alturas. Hoje ela está em 15%. Se a gente pegar os dados de juro real, que é juro acima da inflação, nós somos o campeão mundial, acima até da Rússia, né, que está em guerra, né? Então, assim, essa dívida começou, né, respondendo a pergunta, né, resumindo, né, começou com uma grande ilegitimidade, que é pegar
pagar uma dívida feita pela nossa própria metrópole, né, portuguesa com a Inglaterra. Isso aí se multiplicou na época da ditadura, com juros flutuantes, e continua se multiplicando com a taxa Selic, que é flutuante também. Né? Então, assim, em termos simples, né, essa dívida começou dessa forma e continua crescendo sem permitir investimentos sociais. Essa dívida tem servido só para quê? Para pagar os próprios juros dessa dívida. Né? E aí, como o Helder colocou, né? Por que seria necessário a auditoria cidadã da dívida? Né? Exatamente para investigar esses aspectos, né? De como que essa dívida foi gerada, né? Como que essa taxa de juros flutuante ela tem causado toda essa multiplicação do próprio valor da dívida. Quais dívidas privadas foram transformadas em dívida pública? Na época da ditadura teve isso. Empresas privadas que deviam no exterior, o Banco Central foi lá e assumiu, né? Aí a gente até tentou perguntar, né, oficialmente ao governo, mas quem eram essas empresas? Quem não era e tal? O Banco Central simplesmente falou, não sabemos, né? Eles não sabem, né? Perguntamos, inclusive, quem são os detentores da dívida hoje, né? Porque o que a gente vê na grande imprensa é aquela conversa fiada de que não, porque a dívida hoje beneficia os trabalhadores, né? Com fundo de pensão, fundo de investimento, tesouro direto. Então tá, então diga qual é o percentual de cada um, né? Dê os nomes dos grandes detentores da dívida. Entramos com requerimento pela lei de acesso à informação, né? Fizemos todos os recursos jurídicos, né, que previstos na lei de acesso à informação, e a resposta foi simplesmente que tem sigilo bancário e que o governo não sabe quem são os detentores da dívida. E depois vem dizer que são os trabalhadores os beneficiários, né? Que se fizer uma auditoria da dívida, que o prejudicado seria nós, porque não ia pagar para... Não, pelo contrário. A auditoria serve exatamente para separar os dois grupos, né? Para identificar quem são os trabalhadores, quem são os grandes rentistas, e dar o tratamento adequado para cada um. Né? A auditoria serve para isso, né? Não somente para isso. Né? Então, assim, outra questão também que não tem transparência, né? Uma questão óbvia, né? Que é o principal causador, né, do crescimento astronômico da dívida hoje, né? Qual que é o cálculo que o Banco Central faz para botar uma taxa de juros de 15%, ou seja, uma taxa de juros real campeã mundial, se a inflação não é de demanda, se a inflação vem de preço administrado pelo próprio governo, preço de alimento, né, por causa da priorização das exportações, né? Qual que é a transparência disso? Né? Como é que eles definem? Por que a taxa de juros é 15%? Né? É engraçado, né? As próprias pessoas que costumam, né, criticar a auditoria cidadã da dívida, falta transparência, não sei o quê, são as mesmas pessoas que dizem, não tem razão nenhuma para o Banco Central manter essa taxa absurda. Ora, né? Olha a contradição, né? Eles falam que há perfeita transparência na dívida, mas ao mesmo tempo reconhecem, né, que não há explicação. Né? Cadê a justificativa para se manter uma taxa Selic de 15% ao ano, né, se a inflação, né, ela até está mais ou menos sob controle, e também mesmo se não tivesse sob controle, não ia adiantar nada subir juros. Né? Então, assim, são incongruências, né? Inclusive o próprio Paulo Gala, na verdade, ele é banqueiro, né? Se a gente for olhar lá no Google, bota lá, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Fator, né? Não é à toa, né? Ele defende os bancos, né? Tá lá, tem muita gente por aí que se autodenomina como progressista, né? E aí, obviamente, que tem uma penetração maior, né, no nosso público, um cara de esquerda, né, e tal. E aí que está o perigo, né? Porque essas pessoas se colocam como supostamente progressistas e ficam criticando. Né? Tem pessoas também que têm argumentos, mais ou menos assim, pessoas que também se identificam como progressistas, falam assim, a dívida interna não tem problema nenhum, porque a gente pode emitir moeda e pagar a dívida, ou seja, eles mesmo querem
entupir os ricos de dinheiro, né, para ficar com as nossas riquezas, né? Porque pagar dívida interna para o super rico, o que significa? Significa pegar a riqueza do país e entregar para os super ricos, né? Ou seja, é uma contradição total, né? Isso aí só para citar, né? Claro que isso é uma discussão muito mais complexa, inclusive a auditoria da dívida é a favor, sim, de emissão de moeda, mas para investimento social, não para ficar pagando uma dívida ilegítima, né? Enriquecendo ainda mais os super ricos, né? Ou seja, uma contradição total, uma pessoa que se diz progressista defender, emitir moeda para entupir os ricos de dinheiro, né? Realmente é umas coisas que acontecem que eles não conseguem entender, né? E a última questão, né, da Josenilda, né, quais seriam os impactos do tarifaço, né? A gente viu que o governo está fazendo, né, medidas aí, né, para tentar, né, reagir à crise, né? Tem aí financiamentos, tem compras governamentais, tem créditos, né, o que eles chamam de crédito extraordinário, né, no orçamento para financiar essas medidas, né? E aí, qual que é o problema? Na verdade, não deveria ser um problema, né? Porque investimento, financiamento, né, para as empresas, a juro baixo, né? Isso é o que a gente quer, né? Agora, o problema é o seguinte, é que isso entra lá na meta de resultado primário, né? E aí, obviamente, o governo, para fazer face a esse novo gasto, o que ele vai fazer? A tendência vai ser cortar, né? Cortar outros gastos primários, né? E aí, o que pode acontecer? Cortar na educação, cortar na saúde, ou seja, a gente sabe que o governo tem muito dinheiro, né? Não deveria ser um problema isso, né? O governo tem 1,8 trilhão em caixa, né? Poderia ajudar, sim, as empresas prejudicadas pelo tarifaço sem, né, afetar as outras áreas, mas, né, essas despesas, né, elas vão ficar até fora do teto de gasto, porque é crédito extraordinário, né? O teto de gastos aí não vai ser um problema, mas a meta de resultado primário, né, que está lá hoje eu li uma notícia, né, mostrando que isso aí vai estar dentro, vai contar para efeito da meta de resultado primário. E aí, obviamente, pode prejudicar. É claro que nós temos que lutar para que isso não entre na meta de resultado primário, né? Pelo menos para que a coisa não seja tão ruim quanto vai ser, né? Infelizmente, a gente tem que lutar para tentar fazer a coisa ficar menos pior, né? Porque se já está ruim, né? Ainda vai botar mais o quê? 30 bilhões, né? Para ajudar as empresas, e isso aí vai entrar na meta de resultado primário. Para compensar, tem que cortar na saúde, na educação? Não, vamos lutar para que não, né? Então, outra coisa que a gente identificou com a questão do tarifaço, até um subproduto aí do tarifaço, né, é que os preços, né, de alguns alimentos, né, caíram, né, com a barreira à exportação. É claro que isso aí não é um efeito que o Trump não está nem aí para isso. O Trump, a última coisa que o Trump quer é diminuir o preço de alimento no Brasil. Ele quer chantagear a gente para pegar as terras raras, para pressionar politicamente, né? Ele quer o objetivo dele lá, que é transferir as nossas indústrias para lá, quer chantagear para aquilo que ele quer. Agora, o que aconteceu na prática é que quando ele faz um tarifaço, né, os produtores de café, laranja, pelo menos num primeiro momento, né, antes daquele recuo que ele fez para liberar a laranja de novo, mas num primeiro momento o IBGE identificou isso, está no IPCA de julho. A gente estudou o IPCA de julho, viu que caiu o preço da laranja, café, pescado e outros produtos exportados para os Estados Unidos. Por quê? Porque ficou mais difícil exportar. E quando fica mais difícil exportar, né, obviamente que essas pessoas têm que vender no mercado interno, e aí o preço cai. Mais uma prova de que inflação de alimento no Brasil não tem nada a ver com demanda aquecida, né? Tem a ver com o quê? Com exportação, priorização de exportação. O café aumentou 70% nos últimos 12 meses, por quê? Porque o mercado externo paga isso. E aí os produtores, obviamente, vão cobrar isso do consumidor brasileiro também.
E isso aí prova, né, de que essa queda, né, nos preços de alguns produtos, né, alimentícios, aí, claro que isso aí é passageiro, né, a gente sabe que logo eles acham outros mercados, né, mas é uma prova, né, de que a inflação de alimento no Brasil não tem nada a ver com demanda aquecida, como diz o Banco Central, tem a ver com priorização das exportações, né, mais uma prova de que essa conversinha de que juro tem que ser alto para combater a inflação, isso é tudo uma mentira, né? Então, é um pouco por aí, né? Não sei se eu respondi as 3 questões, mas acho que seria um pouco por aí. Tá bem, Rodrigo. Muito obrigado pelas respostas e esclarecimento. O Felipe está em uma pergunta aí agora também. Eu só identifiquei o Felipe, não tem mais ninguém na fila. Se você puder esclarecer a pergunta dele, por gentileza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Quero te parabenizar pela sua fala. Vou pedir desculpa aqui pelo barulho e por não abrir a câmera. Eu estou próximo a um ensaio de desfile de 7 de setembro e o barulho pode incomodar um pouco, e por isso eu estou conversando aqui no microfone. Eu, na verdade, tenho 2 perguntas e um pedido de indicações, né? Eu sou professor de economia aqui do campus Januária e é muito bom encontrar um outro economista para poder trocar figurinhas. E eu sempre converso com os meus alunos sobre o papel da dívida pública no desenvolvimento econômico, né? E cito para eles que quando você pega, por exemplo, a economia americana, né, tem uma dívida de 30 trilhões de dólares, um pouco mais que isso, que dá 120% do PIB, a uma taxa de juros aí quase negativa, né? Você pega a dívida japonesa, que é de 200 e pouco por cento, né, o PIB deles está a uma taxa de juros negativa, né? Você acha que, você entende que nós deveríamos transformar esse nosso mecanismo da dívida, voltando ela para o desenvolvimento econômico, principalmente para uma política industrial que pudesse nos libertar dessa ciranda inflacionária? É uma pergunta. A outra pergunta é referente a auditoria da dívida, né? Você vê um outro mecanismo, né, que não seja via dívida pública para a gente promover desenvolvimento e distribuição de renda, né? Existe uma outra proposta? E, por fim, pedir uma indicação de livros, de artigos que estão tratando de dívida. Eu não sou especialista em dívida pública, mas gostaria muito de conhecer mais, né? Eu conheço já o trabalho da Fatorelli e gostaria de conhecer mais sobre esse tema. É isso, obrigado. Obrigado, Felipe. Não sei se teria mais algum. Ô, Rodrigo, então só para finalizar aqui, porque daqui a pouco depois que você terminar de responder o Felipe, que é uma pergunta relativamente grande, já vai dar quase 7 horas, para a gente poder encaminhar para os finalmente. Eu vou, se o pessoal não se importar, tentar fazer mais uma outra pergunta, que já diz diretamente a nós aqui, já fechando, né, com impacto a nós, servidores federais. No presente momento, inclusive, já acabei de ver umas notícias recentes hoje, parece que a tal reforma administrativa está a todo vapor lá entre a galerinha do Congresso, né? E aí, nós vimos que, por pressão do FMI, por pressão desses banqueiros e tudo mais, dentro do próprio Brasil, para manter a dívida pública lá no alto, e como consequência para que isso ocorra, você tem que, como você reforçou várias vezes aqui, abaixar dos investimentos primários sociais, incluindo educação e tudo mais. Já passamos por reforma trabalhista, por previdência, não, por reforma da Previdência Social, né, dos aposentados, e agora mais essa aqui da reforma administrativa. E em todos os cenários, a mídia, né, casada com o judiciário, os grandes do judiciário, casada com
os argumentos dos neoliberais, tentam convencer que todas essas medidas sempre serão benéficas ao país. Ou seja, a reforma trabalhista foi benéfica. Tentaram convencer à época que seria benéfica. Hoje a gente vê que o resultado disso gerou aí mais de 30% da mão de obra atual na informalidade. A reforma da Previdência, bom, está gerando aí uma descompensação gigantesca no INSS e, bom, muitas pessoas estão quase chegando perto da morte sem conseguir aposentar. E nós aqui, né, seremos muito afetados daqui a pouco, daqui a uns anos. E agora essa questão, né, de tentar convencer a população de que a reforma administrativa será necessária, porque, claro, vai alguns bilhõezinhos, comparado a esses trilhões da dívida, né, para poder ser abaixado. O ponto é o seguinte, essa reforma administrativa está clara que o argumento que eles tentam convencer, todo mundo, até nós, gostamos, que seria atacar os grandes mesmo, pegar o topo do judiciário, o topo do legislativo, o topo dos militares e dar um basta nos ganhos absurdos deles. Só que a gente sabe que não vai ser isso, né? A gente sabe que vai meio que proteger esses caras e quem vai se, digamos, né, não tem outras palavras, mas se ferrar, será todos os servidores da base em nível federal, estadual e municipal. Porque, claro, depois de feita a reforma em nível federal, isso vai debandar para nível estadual e municipal também. A pergunta é a seguinte, qual o mecanismo que, em nível de proteção para os servidores do Brasil inteiro, né, seja federal, municipal, estadual, que serão também prejudicados, qual que seria o nível de proteção por base da auditoria da dívida para a gente poder fazer ela acontecer de verdade, mas com a presença de todos os auditores fiscais? Porque, assim, quem vai fazer essa auditoria? Deveriam de ser os grandes economistas, os grandes auditores fiscais, que, por sinal, estão aí no serviço público, né? E como você falou que já houve um plebiscito no passado que simplesmente trocou a roupa da dívida externa para a dívida interna, a gente está num momento que, como tem um plebiscito agora aí forte, né, para acabar com a escala 6 por 1 e tudo mais, poderia ser gerado um plebiscito também para que pudesse fazer isso o mais rápido possível, né, e acabar com esse argumento de que, em vez de usar mais uma reforma aí, que seria a reforma administrativa, a gente fazer uma reforma realmente para poder concluir essa auditoria da dívida interna. Então, será que existe uma proteção, e aí eu digo por parte dos auditores fiscais, dos economistas, dos servidores públicos que sabem disso, porque aí é o pessoal técnico mesmo, que tem conhecimento técnico, de levar isso para entendimento nacional, para que as pessoas tenham conhecimento disso e a gente faça um plebiscito sobre isso, com essas pessoas técnicas dos servidores públicos? E aí, claro, qual mídia que poderia ajudar? Sei lá, ICL, alguma mídia que esteja atrelada aí aos interesses também nossos, né, de mostrar a verdade no sentido não neoliberal, né, que geralmente as mídias por aí são neoliberais. Então essa seria a última pergunta, a última não, né, uma pergunta encaminhando para os finalmente. Não sei se mais alguém vai querer depois dessa. Bom, teria mais alguma questão para compor esse bloco ou a gente poderia já fazer a conclusão aqui? Que podemos, né? Acho que sim. Tá. Bom, essas duas questões são bem relevantes, né? A questão as questões do Felipe, né? São muito boas, né? Como ele falou, né? As dívidas, né? Em países desenvolvidos, né? Elas são muito maiores, né? Se a gente compara com o PIB, né? Muito maiores que do Brasil, mas a grande diferença é que lá o juro é zero, muito baixo, até negativo, né? Se a gente pega o juro real, né, descontando a inflação lá no Japão, é menos, né, quase menos 2% ao ano, né? Ou seja, você pega o empréstimo e o rentista paga para você, né? Nos Estados Unidos não chega a tanto, né? O juro real lá é de 1, alguma coisa, né? O juro real Estados Unidos 1,75%, né? Na zona do euro 0,15%, né? Ou seja, nesses países a dívida é aquilo que a gente falou no início da nossa palestra, né? A dívida, em teoria, né, na teoria, ela é uma coisa benéfica, né? Teoricamente benéfica, porque você pega recursos
né, dos rentistas, você paga juros zero ou negativo, investe nas áreas sociais, isso gera desenvolvimento, gera arrecadação tributária, que vai gerar, obviamente, a capacidade econômica de pagamento dessa dívida depois, né? Você vai gerar desenvolvimento. Só que no Brasil, né, as taxas de juros são 10 vezes superiores, né? Se a gente comparar a zona do euro com o Brasil, 40 vezes maior. A taxa real de juros aqui no Brasil é cerca de 40 vezes superior à taxa de juros real da zona do euro, né? Então, na verdade, a função da dívida no Brasil é o quê? Pegar empréstimo com os rentistas, mas não para desenvolver o país, mas para pagar os juros para os próprios rentistas. Então, eles ganham duplamente, né? Eles emprestam, ou seja, continuam com aquele capital, porque quando você empresta, você continua registrando aquilo como ativo seu. E aquilo volta para você na mesma hora com pagamento de juros, valorizando seu capital, e aí é o juro sobre juro, né? Então, assim, é claro que a auditoria cidadã da dívida não é contra qualquer tipo de dívida, né? Como muitos aí tentam colocar, porque a auditoria cidadã da dívida demoniza, muita gente costuma falar isso, né? Acontece que não é isso que acontece no Brasil, né? No Brasil, a dívida serve para transferir renda dos trabalhadores para o setor financeiro, né? Então, assim, tem gente que tenta, eu falo assim, alguns economistas supostamente progressistas, né, costumam criticar a auditoria cidadã da dívida, porque falam, a auditoria cidadã da dívida não admite. Não é isso, né? A nossa questão é outra, né? A nossa questão é exatamente mostrar que no Brasil a dívida não tem servido para isso, né? E como você colocou, né, existe outro mecanismo de distribuição de renda, desenvolvimento, existem vários, né? Reforma tributária, tributar os super ricos, né? Só que para que isso possa se traduzir, para que a reforma tributária, para que tributar os ricos possa se traduzir em maiores investimentos sociais, melhoria efetiva da educação, da saúde, é preciso resolver o problema da dívida, porque com esse arcabouço fiscal, podemos até conseguir arrecadar 100, 200, 300 bilhões dos super ricos, mas isso não vai se traduzir em mais investimento social, por conta exatamente do teto de gastos, né? Só pode crescer 2,5%, né? E também, mesmo quando não tinha esse teto de gastos lá atrás, por exemplo, 2015, né, o primeiro ano da Dilma, né, se fez um ajuste fiscal horroroso, né? Colocou lá o ministro da Fazenda, que era um cara do Bradesco, né, fazer um ajuste fiscal, por quê? Porque o mecanismo de pressão, né, não é só o teto de gastos, não é só a meta de resultado primário, é tudo que a mídia fala, né, como o Rodrigo colocou, né, essa mensagem, né, que é colocada todo dia na grande imprensa, de que a dívida está muito grande, nós temos que cortar gasto social para poder reduzir a dívida, né? Isso é o que a gente ouve todo dia, né? É isso que justifica sempre as reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma administrativa, né? Só que qual que é o problema desse argumento, né? Como a gente colocou, o que faz a dívida crescer? Não é o gasto social, né? Porque a dívida não tem servido para financiar gasto social. A dívida só tem tirado o recurso das áreas sociais, né? Na verdade, só tem sugado o recurso, né? Qual que é a questão, então? O problema é que a dívida cresce devido aos juros sobre juros, aos mecanismos financeiros, né? Por exemplo, dívidas que surgem do nada, né? Quase 2 trilhões que estão lá com os bancos, que deveriam ser destinados pelos bancos para empréstimos a juro baixo, chega o Banco Central lá e fala, não precisa emprestar para as pessoas, pode dar para mim, empresta esse dinheiro para mim, que eu te pago a taxa Selic sobre isso. Né? Isso se chama, no linguajar de economista, né? As operações compromissadas, os depósitos voluntários remunerados, nomes complicados, né? Mas que significa o quê?
gerar dívida inútil, na verdade, contraproducente, porque tira o dinheiro que poderia estar indo para empréstimo, e é óbvio que o banqueiro ele vai cobrar juro alto das pessoas, porque se ele pode ganhar, sem risco nenhum, uma Selic de 15%, deixando dinheiro lá no Banco Central, né, quase 2 trilhões aumentando a dívida pública, e pior, né, gerando gastos excessivos com juros, e depois vem a grande mídia e fala, a dívida está muito grande. Está muito grande, nós temos que fazer reforma administrativa. Pode fazer o corte que quiser, pode cortar tudo, né, todos os gastos sociais, que a dívida vai continuar crescendo por conta dos juros sobre juros. Né? Então, esse argumento, né, o Rodrigo colocou bem, vai continuar ad infinito, vai continuar infinitamente, indefinidamente fazendo isso. Né? Há 20 anos atrás, né, em 2000, mais de 20 anos atrás, 2003, né, na reforma da Previdência, o discurso era o mesmo, não, porque nós temos que evitar o colapso das contas públicas, temos que controlar a dívida pública. 20 anos depois, a gente viu, foi feita reforma trabalhista, da Previdência, estão tentando reforma administrativa, e eles continuam com o mesmo discurso, tem que controlar a dívida pública. Por quê? Porque a tática deles é esse, fazer a dívida crescer com juros sobre juros, né? E depois dizendo que tem que combater essa dívida via reforma trabalhista, reforma da Previdência e reforma administrativa. Ou seja, é um jogo de carta marcada, é uma conversa fiada, vamos falar o bom português aqui, uma enganação completa, né? Para tentar convencer a população, né? Então, diante disso, qual que é a saída, né? O Felipe até perguntou na indicação de livros, artigos, e o Rodrigo colocou, né, qual é a alternativa, como que a gente vai fazer essa auditoria, né? Na verdade, quando a gente fala em auditoria cidadã da dívida, por que tem essa palavra cidadã? Exatamente porque é uma auditoria feita pela sociedade, né, para a sociedade, para mostrar para a sociedade, né, como que essa dívida não tem servido, né, para investimentos sociais. É claro que para que essa auditoria possa valer, né, possa ter um efeito prático, né, nós teríamos que ter acesso aos dados. Né? O Banco Central tem que se explicar por que essa taxa de juros de 15%. O Tesouro Nacional tem que se explicar quem são os rentistas. Realmente, se a gente parar de pagar essa dívida, quem vai ser prejudicado é o trabalhador, principalmente, ou é o banqueiro? Queremos responder. A gente sabe, né, pelos dados que a gente tem, que os principais prejudicados seriam, obviamente, os grandes bancos. E a auditoria serve exatamente para isso, para separar, né, os trabalhadores dos banqueiros e, obviamente, não prejudicar os trabalhadores. A auditoria serve exatamente para isso, né, também para isso. Né? Então, assim, a auditoria ela precisa de dados oficiais para poder valer, né? E, obviamente, depende das sanções jurídicas e sanções, na verdade, políticas, né? Porque quando a gente fala na questão jurídica, a gente sabe que vai tudo cair no STF e o STF é político. E o que vai definir é a mobilização social. Né? Quando tem mobilização, né, aí o pessoal do lado de lá se toca. Né? Então, realmente, é via mobilização social. A auditoria cidadã da dívida, a realização de uma auditoria, né, tem que ser com a participação da sociedade, que é quem paga a conta. Porque se a gente for pegar as auditorias feitas pelo TCU, CGU, né, esses órgãos, né, que legalmente, né, seriam os responsáveis por fazer a auditoria, eles não olham as questões. Né? Tem alguma auditoria do TCU que condenou a taxa de juros do Banco Central? Não, não tem. Né? Eles simplesmente dizem que a taxa de juros é alta porque gasta demais nas áreas sociais e o juro só vai poder cair quando se fizer mais cortes. Esse é o discurso do TCU. Essa é a auditoria que a gente quer? Não, a gente quer investigar por que essa taxa de juros é alta, mesmo com essa falácia, né, de que porque existe um consumo exagerado, existe uma demanda aquecida, então tem que ter essa taxa de juros. Tem nada. Não tem demanda aquecida. Né? O TCU não faz essa auditoria que nós fazemos assim,
em termos cidadãos, né? Nós pegamos os dados que existem na internet, mas os dados oficiais do IBGE, existem muitos outros oficiais que deveríamos ter acesso também aos dados do próprio Banco Central. Como que o Banco Central estabelece essa taxa de juros? Qual que é o cálculo que eles fazem para chegar aos 15%? Por que eles acham que 15% vai resolver o problema da inflação? Né? Não vai, porque a inflação vem de quê? De preço administrado pelo próprio governo e outras coisas que não tem nada a ver com taxa de juros. Né? Então, assim, existem duas funções, basicamente, uma auditoria cidadã. Uma é o estudo, né, a análise, né, dos dados, que, inclusive, não é monopólio assim de economistas. Né? Muitas pessoas, inclusive as pessoas que mais têm, muitas pessoas, né, que têm dedicado muito a estudos, né, análises, nem são economistas, ou seja, a gente sabe que é possível, né, que muitas pessoas de vários tipos de especialidades podem contribuir com a auditoria. Inclusive, né, aproveitando até a deixa do Felipe, né, de indicação de livros e artigos, né, na nossa página auditoriacidadã.org.br, nós temos lá no menu, né, vocês podem ter acesso a livros gratuitos, né, sobre auditoria, metodologias de auditoria, né? E temos também, né, agora, inclusive, estamos nessa semana encerrando as inscrições para um novo curso da Auditoria Cidadã da Dívida, com 16 aulas, é um curso à distância, né? São 16 aulas, né? Uma aula por semana, um vídeo de cerca de 30 minutos a 1 hora por semana. O aluno ou a aluna pode escolher a hora que vai ver, né? Inclusive temos lá material didático, são 16 aulas, uma aula por semana, temos o trabalho de conclusão de curso, exatamente para isso, para as pessoas poderem, né, conhecer mais a fundo o sistema da dívida. E não existe, assim, qualquer pessoa pode ser um auditor da dívida, né? Inclusive é até interessante, né, que não sejam uma pessoa, obviamente, aqueles economistas do sistema, né, que a gente sabe, né, que vão ter um olhar completamente contrário, né? Por isso que as pessoas, o povo, né, a população é exatamente a melhor forma, né, de auditar essa dívida, né? Porque é ele que vai mostrar o impacto daquela dívida sobre a população, né? O impacto daquela dívida sobre a população, como que essa dívida tem prejudicado a sociedade, né? Isso faz parte da auditoria, né? Os impactos sociais, né? Isso aí, a pessoa que mais conhece isso é a própria população, é o povo, né? E outros estudos também, né? Nós temos, inclusive, núcleos, né, estaduais da Auditoria Cidadã, né? Vou repetir aqui a nossa página, auditoriacidadã.org.br, né? Onde nós temos lá os livros, os artigos e a possível inscrição no curso, né? Que vocês podem ter lá mais informações, né? Porque a ideia da Auditoria Cidadã da Dívida é, claro, né, informar sobre como que funciona o sistema da dívida, mas também nós temos uma seção do curso que é sobre mobilização social, né? Porque talvez a parte mais importante de uma auditoria seja exatamente a divulgação de suas conclusões, né, de forma didática, né, para a população em geral. Isso aí talvez seja até mais importante do que a própria auditoria, porque não adianta se fazer auditoria e não se divulgar essas informações. Fica uma coisa inútil, ou seja, o mais importante é exatamente a conscientização, né, que gera, né, quando você apresenta um dado, né, objetivo, mostrando que essa dívida não tem servido para investimentos sociais, tem servido só para tirar recursos das áreas sociais. Essa dívida não é o servidor público, não é o funcionalismo público que tem gerado essa dívida, na verdade é o juros sobre juros, né? Então, assim, são coisas que têm que ser divulgadas, difundidas, né?
para a sociedade, para que se gere uma mobilização social consciente, né, sobre todas essas questões que, obviamente, tem tudo a ver com a nossa situação, a nossa vida, né, o nosso salário, o nosso trabalho, né? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que, de certa forma, eu respondi aqui o Felipe e o Rodrigo, mas fiquem à vontade para enviar mensagens para nós, lá, colocar de novo aqui a nossa página, Auditoria Cidadã, sem o tio, né? Auditoria Cidadã, sem o tio no ar, da auditoriacidadã.org.br. Né? Fiquem à vontade para pegar os materiais, mandarem algumas questões que vocês tenham, né? Porque, claro, que aqui no espaço de 2 horas é impossível a gente esgotar todas as questões, né? Mas fiquem à vontade para mandar mensagens. Lá o pessoal me encaminha as questões, a gente pode aprofundar esse debate, né? Eu vou, inclusive, mandar essas telas, né, para vocês, vou mandar para o Rodrigo aqui, mandar para o Sinasef, e vocês podem ter acesso, e qualquer dúvida, podem mandar perguntas, né, mandar esclarecimentos adicionais, né? No mais, eu queria agradecer mesmo, mais uma vez, ao Sinasef, né, que tem sido um grande aliado aí da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Agradeço muito aí por essa oportunidade de estar aqui, porque são eventos como esse, né, que vai fazer a multiplicação dessas informações, né? E nós temos lá na nossa página, né, como a gente falou, artigos, cartilhas, o curso, né? E vocês podem aprofundar esses conhecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado aí a todos e todas, né? Vamos à luta, né? Continuamos aí na luta e valeu, pessoal. Rodrigo, muito obrigado pelo seminário, pela apresentação, por ter atendido aí a nossa demanda, e ao pessoal que esteve aqui presente, porque isso foi um curso, né, de formação sindical, pessoal, que nós aqui do Sinasef nos propusemos a fazer nessa nova gestão. Eventualmente, estamos chamando pessoas, né, ativas, com entendimento em diversas áreas aí que nos interessa, para fazer essa formação sindical. Então, essa foi uma delas. E o Rodrigo falou várias vezes sobre o site, e aí ele falou em termos nominais, né, mas para quem quiser mesmo pegar, eu coloquei aqui no chat da nossa gravação o link, para depois vocês terem, digamos, forma de acessar e ver esses materiais mais completos, cursos e tudo mais. E aí, é isso. Eu agradeço a presença de todos também. Se o Helder quiser fazer um encerramento também aí para a gente finalizar, eu passo a palavra ao nosso presidente aqui do Sinasef Januária, e muito obrigado também da nossa parte aqui pela presença de todos. Aí, Rodrigo, só uma coisa, quando você for passar o material, passa para a Josi, né, do Sinasef, né, a nossa secretária, que ela vai poder compartilhar melhor com todo mundo aqui depois. Muito obrigado, novamente. Então, tá joia, obrigado, Rodrigo de Castro e demais que organizou essa formação, né, sindical nossa, e ao Rodrigo pela palestra, por ter, né, dedicado um tempo do seu dia aí para nos passar essas informações tão importantes que a gente espera que quem pôde assistir leve adiante e traga nova demanda de temas para a gente abordar aqui nas nossas formações sindicais. Então, novamente, muito obrigado a todos. Pode falar, Josi. Não sei. Acho que vamos encerrando por aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Josi. Tchau. Tchau. Perdão, meu microfone estava aberto. Obrigada, gente. Até mais. Achei que você queria fazer uma última pergunta. Não, desculpa. Vou encerrar aqui. Perdão. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu a todos. Boa noite.